Nesta aula, vamos fazer um formulário para salvar mais de um registro para a planilha Google. Primeiro, nós vamos acrescentar os registros em uma tabela no formulário e depois salvar todos os registros da tabela para a planilha Google. Detalhe: este formulário pode ser utilizado por multiusuários. Beleza, pessoal? Entendido o tema da nossa aula, então vamos para outra planilha fazer o formulário. Eu já coloquei uma guia menu e uma guia chamada Dados na minha planilha Google. Prosseguindo, acessem o menu Extensões, Apps Script e aguarde abrir o editor de script. Editor aberto, cliquem sobre Projeto sem título. Eu vou renomear para Macros. Renomear. Próximo passo é inserir os arquivos necessários para a programação do formulário. Então, cliquem sobre Adicionar um arquivo. Arquivo HTML. E este arquivo nós vamos chamar de form. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Novamente, adicionar um arquivo, arquivo HTML. E este arquivo vai ser o arquivo estilo form. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Podem apagar estes códigos padrão e vocês vão colocar menor comando style maior. Para fechar o style, menor barra style e fecha com maior. Novamente, adicionar um arquivo, arquivo HTML. E este vai ser o nosso arquivo form-js. E pressiona a tecla Enter ou Tab. Apaga os códigos padrão e vocês vão colocar menor script maior. Para fechar o script, menor barra script e fecha com maior. E o arquivo de script nós já temos. Nós vamos mover este arquivo código.gs para o final. Então clica nos 3 pontos do lado direito, mover para baixo, novamente, mover para baixo, mais uma vez, mover arquivo para baixo. E eu vou renomear este arquivo para macros form e pressiona a tecla Enter ou Tab. E este myFunction eu vou trocar por um nome mais familiar. Eu vou chamar esta função de form. E dentro desta function vai os códigos responsáveis pela exibição do formulário. Var form vai ser igual HTML service ponto create template from file. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o nome do arquivo HTML. Primeiro arquivo que nós inserimos, arquivo form.html. Renomear, copia o nome do arquivo e cola dentro das aspas duplas. Prosseguindo, precisamos de uma variável para mostrar o formulário. Var
eu vou chamar esta variável de mostrar form. Vai ser igual a variável form.evaluate. Abre e fecha parênteses, e fora dos parênteses, .set sandbox mode. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, HTML service sandbox mode .iframe. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem copiar a variável mostrar form e agora nós vamos colocar um título no nosso formulário e também definir a altura e a largura. Variável mostrar form ponto set title. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o texto do título. Eu vou colocar formulário. Fora dos parênteses, ponto set height, para definir a altura. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses 500 pixels. Fora dos parênteses, ponto set width, para definir a largura. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses 1000 pixels. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é exibir o formulário, utilizando o comando spreadsheetapp.getY. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, ponto show modal dialog. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses vai a nossa variável mostrar form. Copia e cola, vírgula, e aí precisamos repetir o texto do título. Podem copiar o título do formulário e colar depois da vírgula. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora nós precisamos fazer uma função para conectar os arquivos de programação. Function, eu vou chamar esta função de chamar. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses nós vamos ter uma variável que eu vou chamar de arquivo. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro desta função, return HTML service .create HTML output from file. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses vai a variável arquivo. Podem copiar e colar. Fora dos parênteses, ponto get content. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Fizemos a função chamar, agora nós precisamos conectar os arquivos form.html, estilo form.html e o arquivo form-js.html. Então agora vocês vão acessar o arquivo form.html e depois da linha de código base, target, topo, vocês vão fazer o seguinte: menor, ponto de interrogação, ponto de exclamação, igual. E aí vem o nome da função chamar. Para não restar dúvida, eu vou copiar o nome da função. Copia,
volta no código e cola depois do sinal de igual. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o nome do arquivo de estilo. Renomear, copia o nome do arquivo e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, ponto de interrogação e fecha com o maior. Para o arquivo form-js, podemos reaproveitar esta linha de código. Copia e vocês vão colar antes de fechar o body, que é o corpo do formulário. Arquivo form-js, renomear, copia o nome do arquivo e cola dentro das aspas duplas. Desta forma, nós conectamos estes 3 arquivos de programação. Para o arquivo macrosform.gs, nós vamos utilizar uma API do Google. Salva as alterações e agora nós vamos colocar um botão de comando na planilha para exibir o formulário. Então acessem a planilha Google. Menu Inserir, opção Desenho e aguarda abrir a janela de desenho. Na sequência, menu Forma, Formas, eu gosto de pegar o retângulo. Redimensiona para o tamanho que você deseja, clica com o botão direito do mouse sobre o objeto, editar texto. Eu vou colocar o título como sendo formulário. Vou aumentar um pouco a largura, objeto selecionado, cor de preenchimento, pode ser este roxo escuro. Mas eu quero em negrito, cor do texto em branco e centralizado. Coloquei o botão de comando, salvar e fechar. Coloca onde você deseja na planilha, volta no editor, arquivo macrosform.gs e vocês vão copiar o nome da primeira função. Função form, somente o nome, sem copiar os parênteses. Copia o nome da função, volta na planilha Google e bem do lado direito do botão de comando, clica nos 3 pontos. Transferir script, cola a função e OK. Próximo passo é permitir os scripts. Clica no botão de comando, que vai aparecer uma mensagem de autorização. OK. Detalhe, pessoal, estejam logados somente em uma conta do Google Drive. Seleciona a conta, avançado e clica sobre acessar macros, que é o nome que eu coloquei no projeto. Permitir e aguarda concluir a autorização. Liberado os scripts, clicando no botão de comando, precisa exibir o formulário. Show de bola, pessoal! A parte estrutural do nosso formulário já está ok. Agora, galera, nós vamos fazer o seguinte: colocar um cabeçalho no nosso formulário. Podem fechar o formulário, volta no editor e aí vocês vão acessar o arquivo form.html e dentro das tags body nós vamos inserir uma div.
Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização. Dentro do body, para colocar um objeto div, menor, div, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta div de div cabecalho. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar. Então, menor barra div e fecha com maior. Colocamos a div. Próximo passo é definir o estilo desta div. Podem copiar o id da div e agora vocês vão acessar o arquivo estiloform.html e dentro das tags style, jogo da velha, e cola o id da div e abre e fecha chaves e pressiona enter. E dentro das chaves, comando position, absolute, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, eu vou colocar uma cor de preenchimento. Então, comando background, color, espaço, e aí vocês vão colocar jogo da velha, número 8, B008B. Esta é a definição da cor roxa em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é definir a largura desta div. Então, comando width, width, eu vou colocar 100% na largura do formulário. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Eu preciso definir também a altura da div cabeçalho. Comando height. Cuidem, pessoal, que agora no final é ht. Height, espaço, 70 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 0 pixel, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, também 0 pixel, ponto e vírgula. Propriedade z-index, 100. Isto significa que esta div vai ficar na frente de até 100 objetos no meu formulário. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Definido o estilo da div cabecalho. Agora, pessoal, nós vamos colocar uma cor de preenchimento no corpo do formulário. Então, na tag body, vocês vão colocar um id. id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de corpo. Podem copiar o id do corpo do formulário e acessar o arquivo estiloform.html. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, cor de preenchimento, background-color, espaço, jogo da velha, e vocês vão colocar, vai ser ADD 8 e 6. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Isto é, pessoal, uma variação da cor azul. Salva as alterações
E vamos testar. Colocamos alguns objetos e já testamos para ver se está tudo ok. Show de bola, pessoal! Cabeçalho do formulário já tem a div. Agora eu vou colocar dentro do cabeçalho alguns objetos. Vai ser objetos label e objeto input, que são objetos de campo de texto. Fecha o formulário, volta no editor, arquivo form.html. Dentro da div cabecalho, agora eu vou inserir um objeto label. Então, menor, objeto label, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta label de label linha. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption da label. No meu caso, vai ser linha. Para fechar a label, menor barra label e fecha com maior. Próximo passo é definir o estilo desta label. Podem copiar o ID e acessar o arquivo estilo form. Deixa eu subir para facilitar a visualização. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Cor do texto, comando color, espaço, jogo da velha, e vocês vão colocar 6 Fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a definição da cor branca. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu quero o texto em negrito. Então, comando fonte, weight, W-E-I-G-H-T, weight, espaço, comando bold. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Distância do topo, 5 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 90 pixels e ponto e vírgula. Definido o estilo da label linha. Agora nós vamos inserir um objeto input. Então acessem o arquivo form.html. Depois da label linha, menor, objeto input, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de linha. Fora das aspas duplas, comando type igual, e abre e fecha aspas duplas. E este vai ser um campo de texto. Comando text. Fora das aspas duplas, fecha com maior. Colocamos o objeto, precisamos definir o estilo. Podem copiar o ID, copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Deixa eu subir um pouco mais, que melhora a visualização. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Largura, comando width, 200 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 19 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo,
dois pontos, 25 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, dois pontos, 5 pixels, ponto e vírgula. Definimos o estilo do campo de texto. Salva as alterações e vamos testar para ver se está tudo ok. Formulário executado, show de bola. Já tenho os dois primeiros objetos. Eu vou inserir mais dois campos de texto e duas labels. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo form.html. Para facilitar, podem copiar estas duas linhas de código. Copia e cola. E no meu caso, esta label eu vou chamar de label marca. E o caption vai ser marca. E o objeto input eu vou chamar de marca. Podem copiar o ID da label e agora precisamos definir o estilo da label. Copia o ID e acessa o arquivo estilo form. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Para facilitar, nós podemos reaproveitar os códigos da label linha. Copia os códigos e cola na label marca. Position ok, cor do texto ok, em negrito, distância do topo também ok, mas a distância da esquerda agora vai ser 300 pixels. Arquivo form.html, objeto input, marca. Copia o ID, volta no estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E também podemos reaproveitar códigos, mas agora do objeto linha. Copia os códigos e cola no objeto marca. Absolute, ok. Largura continua igual. Altura também. Distância do topo também. Distância da esquerda agora vai ser 220 pixels. Beleza. Colocamos mais dois objetos. Eu vou colocar mais uma label e mais um campo de texto no meu formulário. Copia as linhas de código da label marca e do objeto input marca e cola. E agora vai ser a label produto. E o caption da label vai ser produto. E o objeto input eu vou chamar de produto. Coloquei os objetos, agora eu preciso definir o estilo de cada objeto. Copia o ID da label e acessa o arquivo estilo form. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E para facilitar, podem copiar os códigos da label marca. Copia e cola dentro da label produto. Position ok, cor do texto em branco e negrito, distância do topo igual, mas a distância da esquerda agora vai ser 520 pixels. Volta no arquivo form e pega o ID do objeto input. Arquivo estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E podem copiar
os códigos do objeto marca. Copia e cola no objeto produto. Position ok, largura vou deixar a mesma, altura também, distância do topo está certo, distância da esquerda agora vai ser 435 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se todos os objetos estão posicionados corretamente. Show de bola, pessoal! Já tenho 3 labels e 3 campos de texto. Agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte: padronizar o texto destes campos de texto do meu formulário para a caixa alta. Podem fechar o formulário, volta no editor e agora vocês vão acessar o arquivo form-js.html e dentro das tags script nós vamos fazer uma function. Eu vou chamar esta função de caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses parâmetro e. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro desta function vai ss de seleção inicial. Vai ser igual ao parâmetro e ponto target. Bem com calma agora, pessoal. Selection start para seleção inicial e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência vai SE para seleção final. Isto é necessário, pessoal, para deixar o cursor na mesma posição que ele estava antes de converter o texto para a caixa alta. Vai SE vai ser igual ao parâmetro e ponto target ponto, agora vai ser selection end e fecha a linha de código com ponto e vírgula. O parâmetro e é para referenciar o campo. Prosseguindo, parâmetro e ponto target ponto value vai ser igual ao parâmetro e ponto target ponto value ponto to uppercase. Cuidem que tem duas letras em caixa alta. O U e o C precisa ser em caixa alta. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Esta linha de código vai converter o texto para a caixa alta. Agora nós precisamos colocar o cursor na mesma posição que ele estava antes de fazer a conversão. Então, parâmetro e ponto target ponto selection start. Selection start vai ser igual a variável ss. Podem copiar e colar. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Parâmetro e ponto target ponto selection end igual, agora vai ser a variável se. Copia e cola e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Beleza, fizemos a função para converter o texto digitado para a caixa alta. Agora nós precisamos acionar esta função nos campos de texto.
podem copiar o nome da função e acessar o arquivo form.html. Primeiro, no objeto input linha. Depois das aspas duplas do text, vocês vão colocar o evento onInput igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, cola o nome da função. E dentro dos parênteses da função, vocês vão colocar o comando event. Para os demais campos de texto, posso copiar esta parte. Copia e cola depois do text. Beleza. Desta forma, eu vou padronizar os 3 campos de texto do meu formulário para a caixa alta. Salva as alterações e vamos testar para ver se vai converter o texto para a caixa alta. Meu teclado está para a caixa baixa. Vou digitar qualquer texto. Show de bola, pessoal! Está convertendo o texto para a caixa alta. Agora nós vamos colocar 3 botões de comando no nosso formulário. Podem fechar o formulário, volta no editor, arquivo form.html, depois do objeto input produto, eu vou inserir um objeto button. Então, menor objeto button id igual e abre e fecha aspas duplas. E este vai ser o btn acrescentar. btn acrescentar. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o caption do botão de comando. No meu caso, vai ser acrescentar. Para fechar o button, menor barra button e fecha com maior. Colocamos o botão de comando, agora precisamos definir o estilo. Podem copiar o ID e acessar o arquivo estiloform.html. Coloca o jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, color. 2 pontos, espaço. E aí vocês vão colocar jogo da velha, 4 Fs. 1, 2, 3, 4. 00. Esta é a definição da cor amarela em HTML. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E eu quero o caption do botão de comando em negrito. Então, propriedade, fonte, weight. 2 pontos, comando, bold, ponto e vírgula. E o tamanho da fonte, propriedade, fonte, size. 2 pontos, eu vou colocar 11 pixels. E fecho a linha de código com ponto e vírgula. E quando o usuário parar o cursor sobre o botão de comando, eu quero exibir o ícone de mãozinha. Então eu vou colocar o comando, cursor, 2 pontos, pointer, ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 2 pontos, 100 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 2 pontos, 30 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 23 pixels, ponto e vírgula.
Distância da esquerda, comando left, 2 pontos, 650 pixels, e ponto e vírgula. Definido o estilo do BTN acrescentar. No entanto, eu preciso de mais 2 botões de comando, o BTN limpar e o BTN salvar. Volta no arquivo form.html e podem copiar a linha de código do botão de comando. Copia e cola. E este vai ser o BTN limpar. E o caption nós vamos colocar limpar. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E podem copiar os códigos do BTN acrescentar. Copia e cola no BTN limpar. Absolute OK. Cor de preenchimento eu vou alterar. Agora vai ser jogo da velha 00 B e 3 Fs. Esta é a definição da cor azul fraco. Negrito, tamanho da fonte do caption em 11, cursor pointer OK, largura igual, altura também igual, distância do topo igual, mas a distância da esquerda agora vai ser 755 pixels. Volta no arquivo form. No meu caso, eu vou inserir mais um botão de comando, que vai ser o BTN salvar, para salvar os registros da tabela para a planilha Google. O título do botão vai ser salvar. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E pressiona Enter. E podem copiar os códigos do BTN limpar. Copia e cola no BTN salvar. E agora precisamos ajustar. Absolute, cor de preenchimento, eu vou mudar. Agora eu vou colocar 00 FF00. Esta é a definição da cor verde. Título em negrito, tamanho da fonte 11, cursor pointer, largura igual, altura também, distância do topo OK, distância da esquerda agora vai ser 860 pixels. Salva as alterações e vamos testar para ver se os 3 botões de comando estão OK. Show de bola, pessoal! Já tenho 3 botões de comando no cabeçalho do meu formulário. Agora nós vamos inserir a tabela HTML. Vai ser uma div e dentro da div a tabela HTML. Podem fechar o formulário. Volta no editor, arquivo form.html. Agora tem um detalhe. Precisa ser depois da div cabeçalho. Não pode colocar dentro do cabeçalho. Então eu vou abrir mais uma div. Menor, objeto div, id igual, e abre e fecha aspas duplas. E eu vou chamar esta div de div tabela. Depois das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar. Então menor, barra div e fecha com maior.
E dentro da div tabela, nós vamos inserir o objeto table. Então, menor, objeto table, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar este objeto de tab. Fora das aspas duplas, comando width, width, igual, e abre e fecha aspas duplas. A tabela vai ocupar 100% da largura do formulário. Fora das aspas duplas, comando border, igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 1 pixel. Fora das aspas duplas, vocês vão colocar o comando cell padding. Cell padding igual, cell padding, pessoal, é o espaçamento entre as células da tabela. Abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, 1 pixel. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a tabela, precisamos fechar. Então, menor barra table e fecha com maior. E dentro da tabela, nós precisamos colocar o cabeçalho da tabela. Então, menor, comando thit, maior. Abrimos o cabeçalho, precisamos fechar. Então, menor, barra thit e fecha com maior. E no cabeçalho da tabela, nós vamos colocar uma linha. Objeto tr. Então, menor, objeto tr e fecha com maior. Abrimos a linha, precisamos fechar. Então, menor, barra tr e fecha com maior. E dentro desta linha, nós precisamos colocar as colunas. Então, menor, objeto th, espaço, comando width, width, para definir a largura de cada coluna. Igual, e abre e fecha aspas duplas. Primeira coluna, eu vou colocar 8% da área da tabela. Fora das aspas duplas, maior. E aí vem o texto do cabeçalho da coluna. No meu caso, primeira coluna vai ser data. Para fechar a coluna, menor barra th e fecha com maior. Para as demais colunas, podemos reaproveitar esta linha de código. Segunda coluna, eu vou colocar 15% da área da tabela. E esta coluna vai ser a coluna linha. Cola novamente, também 15%. E no meu caso, agora vai ser a coluna marca. Cola de novo, também 15%. E esta vai ser a coluna produto. Produto. Cola mais uma vez. E a última coluna, eu vou colocar um botão de comando para deletar a linha da tabela HTML. Beleza. Colocamos o cabeçalho. Depois do cabeçalho da tabela, eu preciso colocar o corpo da tabela. Então, menor, comando tbody. Tbody, id igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar de corpo tabela. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o corpo da tabela, precisamos fechar. Então, menor, barra tbody e fecha com maior. Colocamos a tabela,
Agora precisamos definir o estilo. Podem copiar o ID da tabela e acessar o arquivo de estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando Position, Absolute e ponto e vírgula. Tamanho da fonte, propriedade, fonte, size, espaço, 13 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 70 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 0 pixel, ponto e vírgula. Propriedade z-index, 0, ou seja, a tabela vai ficar atrás de todos os objetos. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora, pessoal, quando o usuário parar o cursor sobre as células da tabela, eu quero exibir o ícone de mãozinha. Então, jogo da velha, ID da tabela, que no nosso caso é tab, tr para entrar nas linhas, td para entrar nas células. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando cursor, pointer e ponto e vírgula. E eu quero também, quando o usuário mover o cursor sobre as linhas da tabela, eu quero alterar a cor de preenchimento da linha selecionada. Então, jogo da velha, ID da tabela, que é tab, tr para entrar nas linhas, comando rover, espaço, td para entrar nas células. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando background, color, eu vou colocar orange, que é laranjado. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E no meu caso, a primeira coluna da tabela, que é a coluna das datas, eu quero centralizar. Então, jogo da velha, ID da tabela, espaço, td, nth, shield. Abre e fecha parênteses, e eu quero centralizar a primeira coluna número 1. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando text, align, align, espaço, comando center. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E por fim, eu quero definir o estilo do cabeçalho da tabela. Então, jogo da velha, ID da tabela, espaço, comando THID, para referenciar o cabeçalho. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro das chaves, comando Position, mas agora vai ser o comando Stick. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, color, espaço, e aí vocês vão colocar jogo da velha, F4, F. Esta é a definição da cor cinza escuro. E fecha a linha de código
com ponto e vírgula. Cor do texto, comando color, 2 pontos, espaço, jogo da velha, e aí vocês vão colocar 6 Fs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a definição da cor branca. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Distância do topo, 2 pontos, 70 pixels e ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se está ok. Executei o formulário. Show de bola, pessoal! Já temos a tabela no nosso formulário e definimos o estilo do cabeçalho da tabela. Vamos finalizar esta aula por aqui. Na próxima aula, nós continuamos o desenvolvimento do nosso formulário.